Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de João, capítulo 8. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. João, Evangelho, capítulo 8, do 1 até o 11. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós dizemos amém às orações que já foram feitas. O desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco de um modo vivo, de um modo particular, de um modo íntimo a cada um de nós, e que nós possamos ser ministrados de uma maneira viva pelo Espírito Santíssimo de Deus. O texto lido é um texto bastante conhecido da Palavra de Deus. Eu acredito que pelo menos uma dezena de vezes você já deve ter lido esse texto. E ele mostra os religiosos da época de Jesus armando uma cilada para fazê-lo tropeçar na lei de Moisés e terem algo com que acusá-lo. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos e intenções do coração, reverte aquela situação numa das mais pungentes oportunidades de manifestação da graça perdoadora de Deus. E graça, a gente sabe que é favor imerecido diante de todos aqueles religiosos, aqueles que pareciam ter uma conduta absolutamente ilibada, aqueles que pareciam impecáveis. Jesus perdoa o pecado de uma mulher flagrada em adultério. Cada vez mais eu me convenço de que é desejo de Deus curar as nossas feridas mais profundas. Hoje é um dia especial, onde nós celebraremos a ceia do Senhor. É um dia em que nós paramos um pouco, ou pelo menos deveríamos parar, e pedir que o Senhor, Ele sondasse o nosso coração, Ele nos visitasse de uma maneira especial, íntima. Deixa a pessoa que está do seu lado de lado e peça que o Senhor visite a você, assim como eu peço que o Senhor me visite, e eu tenho certeza que o pastor Malta faz a mesma coisa. É importante que nós sejamos
visitados de uma maneira especial, íntima, particular, naquilo que está na profundidade do nosso coração. Se nós formos a Jesus com sinceridade de coração, deixando cair as máscaras e nos desnudando completamente diante de sua soberana presença, eu tenho certeza que nós sairemos dali restaurados, renovados em espírito. Porque muitos no nosso meio, apesar de terem uma vida de salvos, terem até certeza de salvação, vivem uma vida de salvos, mas miseravelmente infelizes. Às vezes eu fico me perguntando, são tantas as lutas, são tantas as agonias pelas quais passamos, mas nós encontramos pessoas que, apesar de passar por essas agonias, por essas coisas difíceis de se viver, são pessoas que têm uma alegria no coração, são pessoas que têm uma vivacidade interior, que só podemos reputá-la a presença do Espírito de Deus nessas pessoas. Ao mesmo tempo, há outras que, apesar de estarem dentro de um ambiente de igreja, apesar de terem confessado Jesus como Senhor e Salvador, crentes professos, pessoas que já foram até batizadas, mas tem uma sombra, tem uma falta de luz no olhar, tem algo pesado sobre ela, é como se ela carregasse o peso do mundo. O que é que tem acontecido? Então hoje é um dia especial, onde nós clamamos ao Santo Espírito que venha sobre nós e que ministre a sua presença curadora e restauradora aos nossos corações. Pecar é facílimo em todos os sentidos, o difícil é nós lidarmos com a culpa. O sentimento de culpa é uma das forças mais poderosas que existe, chegando a ser destrutivo se não for tratado. E diante da culpa, muitos de nós assumimos várias posturas. Alguns fazem como Adão, fogem, se escondem de Deus. Outros endurecem-se de forma irremediável como Caim. Outros fogem como Moisés, enlouquecem como Saul, comovem-se ao ponto de chorar profundamente como Davi, choram amargamente como Pedro, suicidam-se como Judas, ou reconhecem, se quebrantam como filho pródigo e fazem o caminho de volta na direção do Pai. Quem sabe se hoje não é aquele dia onde você precisa desesperadamente, assim como o filho pródigo, fazer aquele caminho de volta na direção do Pai Celestial. E a gente sabe que o Senhor é aquele Deus que está de braços abertos, esperando que nós nos voltemos para Ele, com o coração aberto, para que Ele possa ir ali sondar e sarar as feridas mais profundas do nosso coração. Eu não sei se você já experimentou o poder libertador da confissão de pecados. Certamente que sim, se você é um servo, se você foi regenerado, alcançado pelo Espírito Santo de Deus, certamente você deve ter experimentado isso. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Amém? E a gente tem insistido muito nesse lugar com aquelas posturas que muitas vezes a culpa das nossas agonias é o outro. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher, e a gente está sempre empurrando a culpa um para o outro. Mas hoje é um dia em que o Senhor quer tratar de forma íntima e pessoal com cada um de nós. Reconhecer e confessar diante de Deus, e se necessário diante da pessoa ferida, nos coloca no centro da promessa de Deus em Romanos 8:1, que diz o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ainda, Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão,
do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, perdoar e receber perdão gera cura e libertação. Amém? Amém. Então, queridos, embora o episódio que nós lemos no começo, a história dessa mulher, que nem tem nome, mas que ganhou um lugar de destaque nas páginas dos evangelhos, embora esse episódio pressuponha uma grande armação para apanhar Jesus em alguma falta, ele tornou-se uma rica oportunidade de manifestação da graça perdoadora do Senhor. E olhando para a situação, aprendemos pelo menos 3 verdades que eu queria hoje compartilhar com a igreja. Primeira das 3 verdades: haverá sempre os acusadores de plantão ávidos para condenar seus semelhantes. Versículos de 1 a 6. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Vamos voltar para o texto. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, presta atenção, surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Certa vez eu ouvi uma mensagem neste texto, pregada pelo pessoal de Sal da Terra, parece. E os meninos de Sal da Terra são muito engraçados, eles usando aquela linguagem matuta, eles diziam o seguinte: e eles ali em pé, acusando aquela mulher, e Jesus no chão, agachado, escrevendo com o dedo, escrevia para lá, escrevia para cá, o homem para escrever. E Jesus estava ali escrevendo, e eles ávidos para receber de Jesus uma palavra de condenação para aquela mulher. E o interessante é que quem estava fazendo isso eram exatamente os escribas e fariseus, religiosos, doutores da lei, aqueles que eram técnicos em Deus, aqueles que tinham sido preparados na lei para saberem tudo. Mas eles foram chamados por Jesus, tanto por Jesus como João Batista em outros momentos, de hipócritas, mascarados. Eles possuíam uma fachada de ilibada conduta, mas foram comparados a sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão e rapina por dentro. E a gente tem dito tantas vezes nesse lugar: o Senhor não se impressiona com as nossas exterioridades. O Senhor é aquele que sonda mentes e corações. O Senhor sabe daquele choro que você chora nas madrugadas. O Senhor conhece aquela dor que está lá no seu coração. O Senhor conhece aquelas feridas mais profundas que estão lá no interior do seu coração. E muitas vezes você nem ousa exteriorizá-las para ninguém, mas o Senhor é aquele que conhece. E a gente tem estimulado muito as pessoas a seguirem a orientação do próprio Senhor. Olha, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ali rasga o seu coração, abra o seu coração na presença de Deus sem reservas, diga a Ele tudo que vai na alma. Muitas vezes nós carregamos feridas que vieram lá de trás, da infância, da adolescência, disso, aquilo outro. Nós estamos ficando expertos em carregar defuntos.
Então, em nome de Jesus, que nós possamos dizer: Senhor, chega, eu quero sair daqui hoje com o coração restaurado, eu quero experimentar essa vida de plenitude. Eu tenho sido acusada por tantas coisas, mas hoje, Senhor, é um dia em que eu quero sair daqui restaurado, eu quero sair daqui com o coração leve, cheio da Tua presença. Aqueles homens trazem a Jesus o caso de uma mulher adúltera. E o que ele vai fazer? Eles cobram a punição, mas Jesus não responde palavra e se inclina para escrever no chão o que ele escrevia. É interessante que alguns teólogos presunçosos, eles ousam dizer que ele escrevia ali no chão os pecados não da mulher, mas os pecados dos religiosos. Porque ele não vê ou se impressiona com aquilo que nós aparentamos ser, mas com aquilo que nós somos de verdade. A primeira lição do texto é que não estamos aqui para julgar ou condenar os nossos semelhantes, mas para sermos canais de sua graça, a fim de que os desgraçados sejam alcançados pela graça de Deus. E quando nós usamos a palavra desgraçados, nós usamos essa palavra na acepção dela. Aqueles que não têm graça, aqueles que estão fora da graça e precisam ser alcançados por ela. E é interessante que eles trazem uma situação para Jesus, fazendo uma acusação àquela mulher, citando a lei de forma parcial. Se houve adultério, cadê o adúltero? Ele não aparece na cena. E é interessante que a lei de Moisés previa a pena capital para ambos, não apenas para a mulher, mas eles dizem, a lei de Moisés diz que tais mulheres precisam ser apedrejadas. E o texto que eles citam, o texto que fala sobre isso, está em Deuteronômio 22, que diz o seguinte: se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Talvez aquilo tudo tivesse sido preparado para apanhar Jesus numa falta, e o pior e mais grave de tudo é que muitas vezes as pessoas são usadas por Satanás para acusar seus próprios parentes, aqueles que estão dentro da sua casa. E aí hoje eu quero trazer uma palavra especial também para os maridos e para as esposas. Não acusem seus maridos. Quando você acusa seu marido, você está se acusando. Não fale mal dele. Maridos, não falem mal de suas esposas, porque quando vocês falam mal dela, vocês estão falando mal de si mesmo. Não falem mal dos seus filhos. Tragam antes as suas demandas para a presença de Deus. Coloquem essas situações diante do altar do Senhor e diga: Senhor, tem misericórdia dessa situação. Eu trago a Ti, Senhor, a minha intimidade. Eu trago a Ti essa situação que tem trazido tristeza ao meu coração, mas eu não vou expor meu marido ou minha esposa diante de outras pessoas. E a gente tem visto isso acontecer. E ainda há aqueles que congelam a imagem de alguém pelo que aquela pessoa foi no passado e não conseguem confiar na graça transformadora. Eu quero dizer a você, se o Senhor entrou na sua casa com salvação, Ele vai completar a boa obra começada dentro da sua casa. Amém. Eu creio nisso de todo o meu coração, e a gente precisa aprender a desenvolver essa visão espiritual das grandes vitórias de Deus dentro da nossa casa. As famílias precisam ser restauradas, os relacionamentos precisam ser restaurados. Em nome de Jesus, o Senhor, Ele não faz obra pela metade. E muitas vezes nós oramos pelo marido, pela esposa, e depois nós nos tornamos para eles pedras de tropeço. Então, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor hoje para que Deus fale de um modo especial ao seu coração, em nome de Jesus. Tem situações que nós não podemos falar com o outro, porque ele não vai nos ouvir, mas fale com
com Deus a respeito do outro. Diga: Senhor, olha essa situação, ser o meu juiz nessa questão, vem sobre mim, defende a minha causa, julga a minha causa, em nome de Jesus. Quantos acusadores no meio do povo de Deus, e a gente esquece que a acusação, ela acontece sob a eficácia do nosso adversário. Se você se enquadra nessa categoria, eu queria que você saísse daqui hoje com o firme propósito de mudar sua atitude com relação à pessoa que está do seu lado. Profetize bênção sobre a vida dela em nome de Jesus. Maridos, vocês que são sacerdotes dentro dos lares, imponham a mão sobre as suas esposas e profetizem bênção sobre a vida dela em nome de Jesus. Pais, profetizem sobre seus filhos. Esposas cujos maridos ainda não foram alcançados, profetizem sobre a vida dele em nome de Jesus. E nós vamos ver a glória de Deus nessas situações. O objetivo do nosso adversário é roubar, matar e destruir. E de certa forma, ele tem conseguido fazer um estrago tremendo nas famílias. Então vamos acordar em nome de Jesus. Eu estou trazendo uma aplicação especial desse texto às famílias. E quero chamar a sua atenção para a segunda verdade que o texto nos ensina. A graça, ela é perdoadora, mas é também confrontadora. Versículos 7 a 9, eles dizem o seguinte: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. E às vezes a gente para pensar, para tentar imaginar aquela cena. Se aquela mulher foi flagrada em adultério, aquilo era madrugada, e ela foi trazida como estava, a presença de Deus, a presença de Jesus. E a gente fica pensando na delicadeza da cena, de Jesus não olhar para a nudez física daquela mulher, mas olhar para a nudez da alma, para aquilo que estava ali exposto diante de Jesus. Os acusadores todos fugiram e invariavelmente eles fogem, não desejam ser desmascarados e rejeitam a própria cura. E mais uma vez eu gostaria de insistir: Jesus sonda mentes e corações, nossas exterioridades não o impressionam. A nossa aparência de piedade não toca o coração de Deus. O que toca a profundeza de Deus é a sinceridade do nosso coração. O Senhor deseja relacionar-se conosco de forma íntima, de modo que confiemos a Ele as nossas coisas mais profundas, as sujidades, os nossos pecados, as nossas cargas, as nossas culpas, e busquemos o seu perdão de todo o nosso coração. E quem age assim encontra cura e libertação. E a terceira e última verdade que o texto me ensina é que a graça pode alcançar o pior pecador, porque ela tem a medida do amor de Deus: largura, altura, comprimento e a profundidade do amor de Deus. Não tem um só pecador que não possa ser alcançado por essa graça restauradora, por essa graça regeneradora, perdoadora e libertadora. O versículo 9, eu vou ler novamente, versículos 10 e 11, que diz o seguinte: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse texto é lindo demais, ele toca de uma forma muito profunda o nosso coração, não sei como você o vê.
O versículo 9, no seu final, diz que todos fugiram, acusados pela própria consciência, ficando somente Jesus e a mulher. Note que a acusada não fugiu, ela se sentiu amada, apesar de sua nudez exposta. Aquela nudez foi abençoada. Jesus ali não contemplou a nudez física, como eu disse anteriormente, mas a nudez da alma. Havia sentimentos que só o Senhor pode perceber, assim como em você. Há situações, há coisas que precisam de cura, que precisam de transformação, que só o Senhor pode fazer. Ninguém pode tocar a profundeza do seu coração como o Senhor. Aquela mulher não era uma pessoa feliz, eu acredito que não. Havia sentimentos que se embaralhavam dentro do coração dela. Ninguém vive feliz numa situação semelhante. Talvez ela não enxergasse uma saída para a sua própria vida, para a sua própria situação. Contentava-se com as migalhas de sentimentos, com aquilo que sobrava da esposa legítima. O texto diz que ela era uma adúltera, ela não era uma prostituta que recebia uma paga por vender o seu próprio corpo. Não. Ela dividia um homem com uma mulher legítima. E a gente fica imaginando como o coração daquela mulher estava. Então, ela vivia de sobras. Talvez este seja o seu caso hoje. E o Senhor Jesus veio para libertar. Talvez aquilo que aprisiona você seja uma outra coisa, uma outra área da sua vida, mas Jesus também veio para libertá-lo, em nome de Jesus. Ele quer o melhor para a nossa vida, além de toda a humilhação que era a vida daquela mulher. Ela foi usada numa cilada preparada contra Jesus e não teve nem a proteção do seu companheiro de pecado. Ele se evadiu da cena, a gente não vê. O texto lido traz uma série de contrastes: lei e graça, treva e luz, escravidão e libertação, desonra e honra, religiosidade de fachada e relacionamento íntimo com o Senhor. Jesus, ficando sozinho com aquela mulher, perguntou-lhe internamente: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco. Vai e não peques mais. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e que você respondesse para si mesmo diante do Senhor. O que você prefere? Qual a sua escolha hoje? A atitude dos religiosos que se achavam no direito de acusar seus semelhantes, sempre se sentindo perfeitos, e rejeitaram o perdão de Jesus, fugindo acusados pela própria consciência. Você vai fugir mais uma vez do confronto com o Senhor. Segundo lugar, você vai começar mais um ano da mesma maneira, com essa vida de desgraça, de trevas, de morte, de desonra, de migalhas, e com os mesmos velhos pecados encapados, achando que o Senhor não os vê. Terceiro lugar, ou você hoje finalmente se sentiu tocado pelo Espírito Santo e resolveu tirar as velhas roupagens e deixar que o Senhor contemple a sua nudez e perdoe o seu pecado. Perdão de pecados implica em mudança profunda de vida. Jesus diz a você hoje: vai e não peques mais. Em quarto lugar, aquela mulher saiu perdoada e restaurada. E você, como deseja sair deste lugar no dia de hoje? Amém? Amém. Que o Senhor, Ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus.